Você já ouviu falar em viagem astral ou desdobramento? Eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Incorporando, onde nós falamos tudo sobre mediunidade, tudo mesmo. E inclusive a gente já começa aí com uma polêmica. E aí, desdobramento, viagem astral, essas saídas do corpo que nós temos, é uma mediunidade ou é um animismo? Para quem não sabe, animismo é aquilo que vem do ânima, da própria alma, ou seja, é o próprio indivíduo que realiza, enquanto que na mediunidade ele é um medianeiro, um intermédio entre a espiritualidade e este plano aqui. Existe o desdobramento mediúnico, gente, aquele que é provocado pela espiritualidade, e existe o desdobramento anímico, aquele que a própria pessoa já aprendeu a sair do seu corpo, a se afastar do corpo físico e permanecer lá na esfera espiritual. Eu sei que muita gente é curioso sobre o assunto, curiosa, e a gente vai falar aqui sobre como é que a gente sai do corpo, gente. Existem todas as noites saídas do corpo. Isso é normal. A gente se afasta um pouquinho ali do corpo físico e é nesse momento que a gente tem muitos sonhos. Claro que existe a atividade orgânica também. O nosso cérebro, ele sonha porque ele reverbera ali tudo que houve no dia, e isso é muito importante para a nossa memória e a nossa saúde cerebral. É nesse momento de repouso do corpo, onde tem poucos estímulos lá fora, que o nosso cérebro trabalha com os estímulos recebidos ao longo do dia. Mas o nosso espírito não precisa de tanto descanso assim, não. Ele pode sim se afastar do corpo físico ou ele dorme ali do lado do corpo, ou ele pode dar umas voltinhas por aí. E para onde que ele vai? Para onde o pensamento dele o encaminhar. E aí tem muita gente que fala: nossa, mas como que eu faço para parar de visitar tal lugar à noite? Eu tô sonhando com coisas ruins, eu tô tendo pesadelos. Muita gente já veio me queixar lá no direct. Inclusive, aproveita e segue lá, @Sentindo Espiritismo nas duas redes, do direct e das dancinhas. E eles falam: mas eu vou sempre lá para um bordel, não sei das quantas, e fico naquela coisa da questão sexual e eu não consigo me livrar disso. Mas se o seu pensamento só está nisso, é claro que você vai para lá, não é? Você precisa modificar a sua vibração mental. Ah, mas aqui no corpo, eu sou casado, eu tenho uma família, eu sou muito séria, eu não tenho nada disso. Tá, aqui você faz o papel do marido bonzinho, mas lá do outro lado você não tem essa marra para te conter. Você que vai ter que se conter pela sua própria vontade, pelo seu desejo de se modificar. Senão você vai parar sim lá do outro lado, em locais que aparentemente você não quer. Mas a gente não vai para nenhum lugar onde nós não tenhamos sintonias, a menos que a gente vá numa tentativa de socorro. E aí, é claro, vocês têm que estar ligado a um grupo de espíritos que faça esse trabalho à noite, e você pode ser acionado sim. Inclusive nas obras de André Luiz, que a gente pode contar como bem confiáveis, ele fala de um irmão que foi auxiliar lá no desencarne, no trabalho para que o encarnado aqui não desencarnasse. Ele vai lá doar o seu fluido vital para auxiliar esse nosso irmão a se recuperar. E, portanto, nós podemos sim fazer esse trabalho. Tá, mas como que a gente faz para sair do corpo? É um treinamento. Se você quer sair de forma consciente, você tem que começar a treinar meditação, você tem que conseguir abaixar um pouco a sua frequência cardíaca, a sua respiração, para que, estando mais tranquilo, você consiga se afastar do seu corpo físico. Dá para fazer isso em qualquer lugar? Claro que não. Quando a gente se afasta, a gente tem os perigos do lado de lá. Já pensou se aquele obsessor seu tá lá do lado te esperando sair só para... Pois é. Então, como que a gente faz? Faz uma preparação para isso, faz uma prece,
Peça para que a espiritualidade superior esteja ao seu redor. E se você participa de um grupo mediúnico, dê preferência para fazer isto lá e não na sua casa de qualquer forma. Você não sabe o que tem na sua casa no plano espiritual. E principalmente, pode até ser que a sua casa esteja muito bem em determinado momento, mas às vezes é um dia ruim que você teve e você atraiu energias ruins, espíritos ignorantes para o seu lado, e aí quando você vai sair do corpo, eles aparecem, estão ali te esperando. Você precisa estar com o equilíbrio emocional muito em dia. Existem sim perigos. Eu posso desencarnar do lado de lá? Muito difícil, gente. Dificílimo mesmo, porque qualquer abalo que você tenha, naturalmente, por defesa, você retorna ao corpo físico. É feito dessa forma porque vocês estão ligados, né? Não existe um espírito lá e um corpo físico aqui. Existe o chamado cordão de prata, que o pessoal diz aí no espiritualismo, mas na verdade não é um cordão único, são milhares de fios que te ligam célula a célula aqui no corpo físico. E sim, a ligação principal é feita na fossa romboide, que fica aqui nessa região traseira, por isso que o pessoal fala que sai um cordão dali. É nesse local que André Luiz nos diz que fica a ligação do perispírito. Portanto, você sai e há um afastamento ali daquela região, mas esses fios energéticos, magnéticos, eles continuam ali presentes. Uma das coisas que eu ouvi o Wagner Borges falando, quem quiser pesquisar grupos, vídeos dele aqui, ele fala muito sobre viagem astral e ele fala de uma forma interessante, gente. Ele fala que uma das maiores dificuldades de quem tem essas saídas do corpo é querer retornar, é não querer ficar na vida do lado de lá e poder voltar aqui na Terra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu pratico desdobramento, eu trabalho no meu grupo lá de desobsessão e eu faço isso. A gente sai do corpo, resgata alguns espíritos e leva para a sessão mediúnica para orientação. E eu confesso para vocês, quando eu saio do corpo, eu que tenho problema de coluna, tenho dores constantes. Quando eu saio, não tem dor nenhuma. Imagina a minha vontade de ficar lá sem dor, sem sentir nada, tá bem no meio dos amigos. Mas eu sei que se por acaso eu resolver partir para o lado de lá, ou se eu começar a querer viver só desdobrada, só do lado de lá, eu não vou viver a vida que eu preciso aqui. E eu tenho um propósito, eu tenho um caminho nessa vida atual de encarnada. Portanto, eu não posso ficar lá. E é preciso que você tenha essa ideia muito viva na sua cabeça antes de querer ficar fazendo desdobramento. Senão você vai querer ficar do lado de lá e não vai viver a sua vida que precisa ser vivida aqui. O desdobramento, a viagem astral, ela é muito pouco estudada. Eu vejo aí poucos livros falando dela e falando de forma séria, mas é sim algo que pode ser muito útil lá no plano espiritual, pois muitas vezes quando eu vou nesses resgates buscar espíritos, são espíritos mais materializados, mais densos, que não têm a capacidade de enxergar os espíritos amigos ali que estão numa vibração mais alta, que portanto menos densa, eles não conseguem ser vistos. E aí esses irmãos que necessitam do resgate não seguem com eles. Mas com o médium sim, eles conseguem ver o médium que está mais denso pela sua encarnação mesmo. Não tem como o nosso perispírito estar muito fluido se a gente está encarnado. E aí eles conseguem nos ver, a gente consegue pegar, segurar e levar para as sessões de orientação e esses espíritos são finalmente socorridos. Isso facilita muito o trabalho da espiritualidade, além de servir, é claro, para o médium, que é o primeiro doutrinado, gente. Quando nós vamos nesses locais, a gente começa a valorizar a nossa vida aqui, a gente vê que tem situações muito piores do que as nossas. Mas eu queria desdobrar para ver coisas lindas e maravilhosas. Sim, eu já fui a colônias espirituais, já fui a locais lindos e maravilhosos, mas
Quem é médium não é médium só do bom, é médium do ruim também. Não vai ter como escapar. Se você quer ir para essas colônias boas, para esses bons locais, faça por merecer. Trabalhe, utilize a sua mediunidade no bem também e no serviço ao próximo, para que você possa aí se habilitar a sua entrada lá nos bons locais. Se você ficou com alguma dúvida, pode falar aqui nos comentários ou pode ir no direct ou na rede das dancinhas, @Sentindo Espiritismo, e perguntar lá também, que eu sempre respondo. Compartilhe esse vídeo com quem quer entender um pouquinho mais do desdobramento, da viagem astral. Tem vários termos aí e vocês vão encontrar em Kardec ainda o termo emancipação da alma, que ele também refere desta forma, tá bom? Beijo para vocês!